Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Aqui nos encontramos atendendo a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Casa de Kardec, que fica localizado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Enquanto os companheiros, as companheiras vão chegando e se conectando aqui conosco, ouviremos música na voz de Roberto Moreira, um expositor e ao mesmo tempo toca e canta aqui da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Ele faz palestras musicadas belíssimas. Então ouviremos Roberto Moreira e após as melodias de Roberto Moreira, faremos a leitura de uma mensagem, na sequência a prece de abertura e logo após iniciaremos as nossas reflexões. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em claridade e amor, revelando a vida de meu eu, as que sobrevivem às dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolveu, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Belíssima melodia na voz de Roberto Moreira. Ouviremos mais uma música para a nossa harmonização.
oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. 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 Belíssima melodia, mais uma vez na voz de Roberto Moreira, para a nossa harmonização. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então aqui nos encontramos, mais uma vez, na Casa de Kardec, que fica localizada na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Então aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, faremos leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. A mensagem tem como título Por que não vês? Então aqui o título é um questionamento. Por que nós não vemos? Que está no capítulo número 49 do livro Vigiai e Orai. Então, Irmão José nos fala da seguinte maneira, que a criatura humana perde muito tempo sobre a terra. Sim, nós perdemos ou desperdiçamos o nosso tempo. Desperdiçamos tempo e energia que são altamente preciosos. Aí ele acrescenta que nós estacionamos por longo tempo ou por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Então nós estamos aqui para percorrermos a estrada da nossa evolução. E aí ele fala que nós estacionamos muito tempo à margem da estrada. Nós distanciamos ou nos distanciamos de nossas possibilidades ou de todas as possibilidades que temos à nossa disposição. Vê passar a juventude. Nós vemos passar a juventude, assistimos ao declínio das nossas forças e ainda ele diz, prepara-se a vida inteira, quase a vida inteira, para o que nunca fará. Então aqui ele fala que nós desperdiçamos o nosso tempo, a nossa energia, nos preparamos a vida toda para coisas que, via de regra, nós não fazemos. Ficamos fazendo projetos, mas não executamos. E aí ele diz que quando nós acordamos do nosso estado letárgico, os nossos dias no corpo já se escassearam. Não temos mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Queremos retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não podemos mais. Lamenta-se inutilmente, porque não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer aquilo que nos competia. Assim ele encerra esta reflexão
nos questionando ou questionando a nossa própria consciência, porque nós não fazemos no momento exato as tarefas que é de responsabilidade ou que são de responsabilidade nossa. Então aqui fica esta reflexão de irmão José, para não desperdiçarmos o nosso tempo, não estacionarmos à margem da estrada que nos compete percorrer e aproveitarmos as oportunidades nesta busca constante da verdade. Então aqui nos encontramos, meus irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece, fecharmos os nossos olhos físicos para ampliarmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecermos a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, justiça e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado, ó Senhor, e te rogamos de uma forma muito especial por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que por um motivo qualquer não puderam estar aqui junto conosco, mesmo de forma virtual, para estudarmos os teus ensinamentos. Ampare-os e proteja-os, em especial aqueles que se encontram adoentados do corpo físico e, em especial, do corpo espiritual. Rogamos também, Senhor, pelos trabalhadores da saúde. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado. Muito obrigado de coração pela presença de todos e de todas. E hoje aqui nos encontramos e agradecemos por mais esta oportunidade, pela confiança dos trabalhadores e frequentadores, dirigentes da Casa de Kardec, o Centro Espírita Casa de Kardec, que nos concedeu mais uma vez esta oportunidade, mais uma vez a oportunidade da palavra, a oportunidade do trabalho, a oportunidade da semeadura. Então hoje, aqui nos encontramos e temos como proposta para as nossas reflexões do livro da Esperança, de autoria de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, o capítulo de número 16, que tem como título Ninguém é Inútil. Ninguém é inútil, sem sombra de dúvida, que ninguém e nada na face da Terra, em especial o ser humano, está aqui na condição de uma figura inútil, uma criatura inútil. Antes das palavras de Emmanuel, buscamos também, já que Emmanuel, neste livro da Esperança, ele estuda palavras de Jesus à luz da doutrina espírita, onde em cada capítulo do livro da Esperança ele traz um versículo do Evangelho do Cristo e também alguma frase de algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 16, que trouxemos para as nossas reflexões, Emmanuel buscou no capítulo de número 7, no item de número 6, palavras dos Espíritos amigos, nos esclarecendo acerca das palavras de Jesus. E voltando um pouquinho no item de número 5 deste capítulo número 7, até para entendermos melhor o item de número 7, então Kardec destacou aqui no item 5 palavras de Jesus, anotação do evangelista Lucas, no capítulo 14, item de números 1, 7 e de 7, ou melhor, item 1 e de 7 a 11, quando Jesus nos falou acerca de um certo jantar, acerca de uma certa festa, que quando você for convidado para um jantar, para um festim, não escolha sentar nas primeiras cadeiras. Aí Jesus nos fala da seguinte maneira, então
considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola dizendo: quando fordes convidados para uma festa, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos e você com certeza ficará envergonhado. Aí Jesus nos fala da seguinte maneira, que ao contrário, ao invés de você sentar no primeiro lugar, seja humilde. Seja humilde, porque se você sentar em primeiro lugar e tiver alguém mais importante, você for convidado a se retirar e ir para um lugar mais distante ali das primeiras filas, você estará sendo rebaixado perante as outras pessoas e perante a si mesmo, perante aquele que te convidou. Mas se você sentar nas últimas fileiras e aquele que te convidou chamar-te para sentar nas primeiras fileiras, sem sombra de dúvida que será bem melhor para você. Então ele diz o seguinte, que, meu amigo, quando você sentar nas últimas fileiras, meu amigo, subi mais alto, e então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado. Então aqui Jesus nos propôs esta parábola para nos falar acerca de humildade. Nunca busquemos o destaque. E, neste caso, nem mesmo na sociedade, não precisamos buscar destaque. Não precisamos buscar, quando formos convidados para uma festa, a não ser que já esteja definido ali o local onde você vai sentar, não chegue e escolha os primeiros lugares. Porque se você for convidado a se retirar daquele local para outra pessoa sentar e você for colocado lá nas últimas fileiras, com certeza você estará sendo rebaixado. É bem melhor sentar nas últimas fileiras e ser convidado para ir para uma fileira mais adiante, mais em destaque, porque assim você estará subindo, nas palavras de Jesus, nestes termos. E aí, no item de número 6, Kardec anotou o seguinte, das orientações dos espíritos amigos. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui os espíritos amigos começam fazendo referência àquelas palavras de Jesus que acabamos de ler, que aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Então aqui Jesus nos propõe constantemente a humildade, assim como ele nos falou no Sermão do Monte, que bem-aventurados serão todos aqueles pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que conseguirem realmente aquela pobreza de espírito, naquele sentido, pobreza de orgulho, pobreza de arrogância, pobreza de prepotência, pobreza de vaidade e assim sucessivamente. Precisamos conquistar esta pobreza de vícios. Ao mesmo tempo que formos trabalhando para alcançarmos esta condição de pobreza em relação aos defeitos que teimamos carregar conosco, nós iremos conquistando riquezas, em especial a humildade, o amor verdadeiro, a fraternidade, a humanidade. Então aqui Jesus nos convida constantemente para colocarmos em prática
estes seus ensinamentos, e ele usa também o exemplo de uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, ou seja, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Então, quem se comportar desta forma ou alcançar esta condição de não ter pretensão de superioridade, não demonstrar superioridade, nem tampouco e muito menos demonstrar infalibilidade ou querer dizer que é infalível, sem sombra de dúvida, que este estará se comportando na condição de grande perante o reino maior. E ainda os espíritos amigos, neste item de número 7, nos lembram o seguinte: que o mesmo pensamento fundamental, ou seja, sobre a humildade, o mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima. E aí vem as palavras de Jesus, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E ainda, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. E aí os espíritos amigos acrescentam que o Espiritismo vem a seu tempo sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos, aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. Prestemos atenção que eles usam a palavra frequentemente. Não são todos aqueles que são grandes ou que são poderosos materialmente falando aqui na Terra, que no mundo espiritual eles estarão numa condição de pequenos. Não, de forma alguma. Mas aí eles dizem que frequentemente os pequenos ou aqueles que são tratados como pequenos aqui na Terra são grandes no mundo espiritual, e os grandes aqui da terra são pequenos no mundo espiritual. E ainda eles dizem que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, ou seja, as virtudes. Então, aqueles que se comportam com humildade, que já alcançaram, que já construíram esse patrimônio, que nós conhecemos com o nome de humildade, esse patrimônio é dele. Ele não perderá jamais, porque são as virtudes, enquanto que os outros, ou seja, os grandes materialmente falando aqui na Terra, os grandes, enquanto que eles, ou seja, os grandes ou os outros, deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva, ou seja, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Então aqui eles nos chamam a atenção que os recursos materiais, e nós sabemos disto, e a doutrina espírita nos mostra isto fartamente, os recursos materiais ficarão aqui. Então nós precisamos angariar, nós precisamos conquistar riquezas espirituais, que são as virtudes, para não chegarmos de mãos vazias no mundo espiritual. Porque se dedicarmos o nosso tempo, a nossa energia aqui na Terra, apenas para conquistar bens aqui da Terra, nós retornaremos para casa, ou seja, o mundo espiritual, de mãos vazias, conforme eles nos dizem na sequência, não tendo nenhuma outra coisa. Estes grandes aqui da terra, que se preocuparam em conquistar apenas recursos materiais, chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até as suas vestes. Então aqui eles comparam estes grandes aqui da terra, que frequentemente acontece desta forma, como náufragos, que perderam até as suas próprias roupas, não conservaram senão o orgulho
que torna sua posição mais humilhante, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. Então aqui eles nos chamam a atenção que, via de regra, estes grandes aqui da terra, eles conservam e levam para o mundo espiritual somente o orgulho, a vaidade, a arrogância e assim sucessivamente. E aí os espíritos amigos encerram esta mensagem do item de número 7, ainda nos dizendo o seguinte, que o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Via de regra, isto acontece para o nosso aprendizado. Então, aqueles que tiveram uma posição de destaque em uma determinada existência, na próxima existência ou em outras existências, ele virá numa condição de apagado, aquela condição de não ter nenhum destaque aqui na Terra. E aí eles dizem o seguinte, que isto acontece para o seu próprio aprendizado, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Então aqui eles falam que se nós formos dominados pelo orgulho e pela ambição, em uma outra existência, nós voltaremos numa última posição, na condição de anônimos na sociedade, sem nenhum destaque material, intelectual. E aí eles encerram, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros. Então aqui eles nos chamam a atenção que nós precisamos aprender a nos comportar com humildade, não procurando aqui na terra as primeiras posições, não nos colocando naquela condição de superiores às outras criaturas ou nos colocar acima das outras criaturas, se não queremos ser obrigados a descer. Agora, se você conquistou, se eu conquistei, se cada um de nós conquistamos com o esforço próprio a nossa posição verdadeira na condição espiritual, sem sombra de dúvida que isso não perderemos jamais. E quando nós conquistarmos isto, nós não demonstraremos, nós não requisitaremos de forma alguma esta condição de superioridade às outras criaturas. Porque conforme Jesus nos fala, estes que alcançaram esta condição verdadeira de superioridade, este é o servidor de todos. Assim como Jesus deu o exemplo para todos nós naquela cerimônia do lava-pés, deixando bem claro para nós a condição de servidor de todos, aquele mais elevado, aquele espírito mais elevado que veio à Terra, veio para servir e não para ser servido. E aí eles encerram, procurai, ao contrário, o mais humilde, o mais modesto, ou seja, na condição de posição, na condição de lugar aqui na terra, o mais humilde, o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no mundo espiritual, se verdadeiramente você merecer. Então aqui eles nos chamam a atenção para procurarmos um lugar, não de destaque, mas procurar, ao contrário, o mais humilde, mas não deixarmos de trabalhar, não ficarmos de braços cruzados, porque senão isto não adiantará de nada. Quantas pessoas que vêm para uma nova existência aqui na Terra e escolhem no mundo espiritual, no seu planejamento, vir em um local completamente anônimo, realiza lá o seu trabalho, seja aqui na zona urbana ou no meio rural, ou lá no meio da floresta, em uma determinada região, ele realiza ali o seu trabalho de forma anônima e as pessoas só vão perceber verdadeiramente a sua elevação, a sua bondade
a sua fraternidade, a sua humanidade, quando ele desencarna, quando ele já foi embora, é que iremos perceber que era um espírito altamente elevado que veio realmente para servir. E aí fechamos este parêntese em o Evangelho segundo o Espiritismo para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo de número 16 do Livro da Esperança, quando Emmanuel traz aqui como referência uma frase de o Evangelho segundo o Espiritismo que acabamos de estudar e palavras de Jesus, também que já lemos nas anotações de Lucas, no capítulo 14, versículo de número 11, em que Jesus disse: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então vem Emmanuel e aí nos chama a atenção da seguinte maneira: prestemos bastante atenção nestes esclarecimentos que Emmanuel nos deixou aqui através de Chico Xavier, a mediunidade de Chico Xavier, neste Livro da Esperança. Livro da Esperança que foi psicografado já há bastante tempo, em 1964, quando Emmanuel mandou para a Terra, através de Chico Xavier, as mensagens que compõem este Livro da Esperança, que são 90 capítulos. 90 capítulos belíssimos, cada um mais belo, cada um mais profundo. Então aqui o capítulo 16, Emmanuel nos diz da seguinte maneira acerca de ninguém é inútil. Que não guardes, começa Emmanuel, não guardes aparente grandeza para ser útil. Não guardes aparente grandeza para ser útil, ou não aguardes, ou não espere você uma grandeza para você ser útil. Não, de forma alguma, não podemos esperar esta aparente grandeza para depois, quem sabe, eu ser útil em algum lugar, em alguma coisa. E ainda ele acrescenta que missão, o que quer dizer missão? Missão quer dizer incumbência, quer dizer encargo, quer dizer responsabilidade. Então, sem sombra de dúvida, conforme Emmanuel, de uma forma tão simples, de uma forma tão sucinta, ele define missão. Missão quer dizer encargo, responsabilidade. Todos nós que nos encontramos aqui na Terra ou ligados ao orbe terrestre, seja na condição de encarnado ou desencarnado, em especial nós, e aí falamos por nós encarnados, todos nós estamos aqui na condição de missionários, porque todos nós temos um encargo, temos uma responsabilidade, em primeiro lugar e acima de tudo, para com a nossa própria transformação. Onde nós nos encontramos, no nosso agrupamento familiar, nós temos também responsabilidades enormes. E aí Emmanuel acrescenta: e ninguém existe aos ventos do acaso. Você não está aqui na Terra por acaso, eu não estou aqui na Terra por acaso. Então ele diz que ninguém existe aqui na Terra aos ventos do acaso. Porque esta palavra acaso, ela não existe no dicionário divino. E aí ele diz que buscando entender os mandatos de trabalho, porque todos nós recebemos mandatos de trabalho, todos nós estamos aqui, conforme já dissemos nas palavras de Emmanuel, em cumprimento de uma missão. Então aqui ele diz que buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve. Aqui ele fala que é um estudo de leve, um estudo superficial de algumas lições referente a coisas da natureza. Então aqui Emmanuel, neste estudo de leve em relação a ser útil ou inútil, e ele diz que nada e ninguém aqui na Terra está na condição de inutilidade, ele nos traz 3 exemplos.
ele nos traz o exemplo de uma usina, ele nos traz o exemplo de um grande rio e ele nos traz um exemplo do avião. Então prestemos atenção, aí você pode questionar, mas o que tem que ver a usina, o que tem que ver o rio, o que tem que ver um avião em relação ao assunto de que ninguém é inútil? Prestemos atenção que entenderemos a proposta de Emmanuel neste estudo de Leve, que é o termo que ele utiliza. Então ele começa nesta busca de entender melhor este mandato de trabalho, ele começa pela usina. Que a usina, lembremos da nossa usina, a maior usina que nós temos aqui na nossa região, a usina de Itaipu, por exemplo, que a usina poderosa, a usina, por mais poderosa que seja, ela pode iluminar qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, ela não age por si só. A usina, ela não age por si só. Ela impulsiona todas aquelas turbinas, mas ela precisa de um monte de outras coisas para que tenhamos energias em nossos lares, para que tenhamos a luminosidade que estamos usando neste momento, para que tenhamos a energia que estamos usando neste momento, nestes equipamentos que estamos usando para esta transmissão. Nós precisamos de outros equipamentos que vão se interligando até chegar lá na usina, ou da usina chegar até nós. Então aqui Emmanuel nos diz da seguinte maneira sobre a usina, que ela não age por si só. Ela usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Então a usina, por mais poderosa que seja, ela não age por si só, ela usa transformadores para fazer estas transformações e alterações da tensão e intensidade da energia. Porque se a energia chegasse até os nossos equipamentos, em nossos lares, com a potência, com a tensão que ela sai das turbinas, com certeza nada resistiria, tudo explodiria. Então vai fazendo essas transformações dessas tensões e intensidade até chegar na intensidade que os equipamentos suportam. Então aqui ele diz que os transformadores também não agem por si só, que os transformadores requisitam fios de condução. Os fios de condução recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Então ele fala dos transformadores, dos fios, e ainda ele fala das tomadas de força, mas isto ainda não resolve. Para que a luz se faça presente em nossos lares, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Então aqui ele dá o exemplo da usina. Então ele passa pelos transformadores, passa pelos fios elétricos, pelas tomadas e chegando até as lâmpadas. E aí vem o próximo exemplo, ele nos mostrando que ninguém é inútil aqui na Terra, que o rio de muito longe fornece água limpa, a atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. E um rio, por mais caudaloso que seja, ele também não se forma por si só, e ele também não foi formado assim tão caudaloso. Ele começou de uma pequena nascente, que foram desaguando, integrando a ele outras nascentes, e ele foi se tornando mais volumoso. E aí ele fala que o rio também, neste fornecimento de água aos nossos lares, ele não age por si só. Cede os próprios recursos à rede de encanamento.
a rede de encanamento pegue tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle, mas isto também não é o suficiente. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso de filtros. Então, para que tenhamos água com qualidade em nossos lares, existe todo este processo até chegar nas condições necessárias para o nosso consumo, para todos aqueles que têm água tratada em seus lares, porque sabemos que ainda, infelizmente, um grande percentual de pessoas aqui no Brasil ainda não tem água tratada, não tem rede de esgoto à sua disposição. E aí vem por último, exemplo do avião, mostrando mais um exemplo de que ninguém é inútil aqui na Terra, que tudo funciona, tudo trabalha intercalado neste processo de cooperação uns com os outros. Então ele fala que o avião transporta o homem de um lado para o outro aqui na Terra, mas não é um gigante autossuficiente. Então aqui Emmanuel, lá em 1964, ele falando do avião, tratando o avião como um gigante, pensemos nos dias de hoje. Qual era o tamanho do maior avião em 1964 e hoje? Com certeza, hoje existem aeronaves muito maiores do que existiam em 1964. Então aqui ele fala que este gigante não age por si só, ele não é autossuficiente, que a fim de elevar-se às alturas, ele precisa de combustível. Mas também o combustível, ele não age por si só, que o combustível, para impulsionar a aeronave, ele precisa de motores que o aproveite. E ainda ele diz que os motores reclamam os elementos de que se constituem. No entanto, isto, porém, ainda não é o suficiente para que a máquina voadora satisfaça aos próprios fins. É indispensável se construa adequado campo de pouso, ou seja, os aeroportos. Do que adiantaria ter estas aves, ou melhor, estas aeronaves, ou estas grandes aves que nos transportam, se não existissem aeroportos adequados para o pouso e para a decolagem? Então, tudo isto Emmanuel nos mostra nesses 3 exemplos, e com certeza são apenas, conforme ele diz, exemplos de leve para mostrar que tudo funciona de forma encadeada aqui na Terra, nesta codependência, cooperação de uns com os outros, de uma coisa com a outra, tudo funcionando em cadeia. E aí Emmanuel, para encerrar este belíssimo capítulo, ele nos diz o seguinte: no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. No dicionário divino, ou no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Então, estamos aqui na Terra e perante este dicionário das leis divinas, nós estamos aqui para o cumprimento dos nossos deveres, porque todas as tarefas que nós temos sob as nossas responsabilidades são deveres que nos compete cumprir, porque nós assumimos este compromisso. E ainda ele diz: atendamos a obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Então todos nós fomos chamados para o cumprimento de obrigações. Então ele nos chama a atenção: atendamos a esta obrigação para que fomos chamados aqui para a Terra. Não te digas inútil
Não te digas ou não se classifique jamais na condição de inútil. Ah, não, eu sou um inútil, eu não consigo realizar essas tarefas, porque sem sombra de dúvida, todos nós temos condições de realizar alguma tarefa. Então é por isso que ele nos diz: não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Ah, não, eu sou um inútil, eu sou um incompetente. Não, de forma alguma. Conforme ele nos diz aqui, não podemos jamais nos classificar, nos colocar nesta condição de inutilidade ou de incompetência, porque, via de regra, o que nos falta verdadeiramente é boa vontade, disposição, perseverança, boa vontade em iniciar uma tarefa, perseverança em seguirmos adiante naquela tarefa. E aí Emmanuel encerra dizendo: para cumprir a sua missão, para cumprir a missão que nos cabe, para que cumpramos a missão que nos cabe aqui na Terra, não são necessários um cargo diretivo. Então, para você cumprir a tarefa na casa espírita onde você se encontra, no ambiente onde você se encontra, quer numa igreja, no templo evangélico, na via pública, no seu local de trabalho, você não precisa de um cargo diretivo, ou seja, você não precisa estar na direção daquele local onde você está vinculado, seja na condição voluntária ou para o ganho do seu próprio sustento. Então ele nos diz dessa forma: não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante. Também você não precisa de uma tribuna brilhante, de um nome nobre, de um nome ilustre, ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Então aqui Emmanuel encerra esta belíssima reflexão nos chamando a atenção que, para cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, não esperemos um cargo diretivo, não esperemos uma tribuna brilhante, não esperemos ter um nome nobre, um nome ilustre, uma fortuna de milhões. Porque o que nós precisamos realmente para cumprirmos a nossa tarefa, cumprirmos a nossa missão, cumprirmos o nosso dever aqui na Terra, o que nos falta verdadeiramente é disciplina. É disciplina para que no lugar onde nós nos encontramos ou nos encontrarmos, executarmos a nossa tarefa de forma prazerosa, com aquela felicidade de servir. Estarmos aqui na condição de servidores de todos, porque não estamos aqui na Terra para sermos servidos. Estamos aqui para servir. E precisamos, desculpa o trocadilho, nós precisamos servir para alguma coisa, em especial para a nossa própria transformação. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e agradeço imensamente por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos em nome do Senhor Jesus nesta página virtual, mesmo à distância. Estamos aqui juntos, neste mesmo ambiente virtual, tecendo estes comentários, estas reflexões. Paz do Cristo esteja conosco sempre. Vamos, neste momento, fazer a nossa prece para encerrarmos aqui as nossas reflexões. Então, neste momento, meus irmãos e irmãs, fechemos mais uma vez os nossos olhos carnais, abrindo a nossa visão espiritual para agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos, agradecermos a Deus pela vida. Muito obrigado. E rogamos, Senhor Jesus, para que possamos perseverar, que possamos, Senhor Jesus, nos tornarmos verdadeiramente servidores da vossa seara. Rogamos mais uma vez, Senhor, por todos aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejam necessitando neste momento. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor.
Mais uma vez, muito obrigado. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Gratidão à Casa de Kardec. E esperamos, em breve, voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. Quero aqui abraçar a todos e a todas, em nome da nossa irmã Virgínia. Virgínia, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por mais esta oportunidade de trabalho. Abraçar fraternalmente também os professores e professoras, aqui em nome da nossa irmã Fernanda Oliveira e também da nossa irmã Vilma Guimarães. Até breve, meus irmãos e irmãs.